E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção da página das atividades da semana passada, né, da página 64, que foi as atividades 66 e 68. Eu tive um probleminha aqui na hora de fazer 68 e eu já tinha gravado um pedaço, então a 66 já está respondida, eu vou só comentar então a correção, tá? Eu tinha gravado o passo a passo, mas tive um problema que eu tive que começar a gravar de novo. Então vamos lá. Na 66 ele coloca essas quatro equações aqui, que está de azul, são as equações que estão lá no enunciado. E aí ele pede para a gente encontrar as posições relativas dessas retas aqui, QIS, RT, TIQ, SR. E aí, para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é isolar o nosso y, achar essas equações na forma reduzida, né? Então aqui a gente vai achar a equação reduzida da reta. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y. Então, em todas eu isolei o y e cheguei nessas quatro equações aqui. A primeira já estava pronta, né? Então, ficou y igual a meio x mais 3. A segunda, quando eu isolar o y, eu vou chegar em y igual a menos 2x mais 3. A terceira, eu vou chegar em y igual a menos 2 terços de x menos 2. E na quarta, né, que é a reta t, eu vou chegar em x sobre 2 mais 3. Y igual a x sobre 2 mais 3. E aí ele quer a posição relativa entre as retas Q e S. Eu vou analisar os coeficientes angulares. Então, eu coloquei aqui o coeficiente angular da reta Q, coeficiente angular da reta S. O coeficiente angular são os valores que acompanham o x, tá? Então, eu peguei só os valores que acompanham o x. E aí eu vou comparar eles. Nesse caso aqui, eles são diferentes. Então, sempre que eles forem diferentes, a minha reta, as minhas retas, elas vão ser concorrentes. Então, elas vão se cruzar em algum lugar. É bem tranquilo da gente perceber isso. Quando eu tenho coeficiente negativo, a minha reta, coeficiente positivo, coeficiente angular, né? A minha reta ela é crescente. Quando o meu coeficiente angular é negativo, ela é decrescente, ou seja, se for crescente ela sobe, se for decrescente ela desce, né? Já tinha feito um desenho aqui. Então, crescente, decrescente, ela vai ter essa carinha aí. E aí o que vai acontecer? Se eu tenho uma reta subindo e outra descendo, em algum lugar aqui elas vão se cruzar. E se elas se cruzam, elas são concorrentes, certo? Então essa é a resposta da letra A. Letra B, reta R e reta T. Então eu tirei os coeficientes das duas retas e aqui eles são diferentes. Então elas também são concorrentes. Só que nesse caso, elas têm uma particularidade. Sempre que eu observar que um coeficiente ele é o oposto do inverso do outro, elas vão ser perpendiculares. Então, vou repetir. Sempre que o coeficiente de uma for o inverso do oposto do outro coeficiente, elas são perpendiculares, ou seja, vai formar 90 graus. O que é ser o oposto do inverso? Parece que o oposto e inverso é a mesma coisa, mas na matemática não. O oposto, como a gente está falando de número, o oposto de um número é ele com o sinal trocado. Então, o oposto do 2 é o menos 2 e assim por diante. O inverso é quando eu envolvo fração. Então, eu tenho aqui uma fração 2 sobre 1, e aí o inverso eu vou inverter ela. Então, vai ficar 1 sobre 2. Então, por isso, o oposto, porque elas têm sinal trocado, do inverso, né? Então, 2 sobre 1 e 1 sobre 2. Então, o oposto do inverso. 1 é o oposto do inverso do outro. Se isso acontecer, as minhas retas elas são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Letra C, reta T e reta Q. Aqui eu tirei os coeficientes e comparando ele eu vi que eles são iguais. E nesse caso elas são paralelas. Sempre que eu tiver coeficiente igual, quer dizer que elas têm a mesma inclinação, né? E aí elas vão ser paralelas. Só que nesse caso elas também são coincidentes. Como que eu vou fazer para olhar se elas são coincidentes ou não? Eu vou olhar o coeficiente linear, que é esse valor que aparece sozinho aqui, ó. Se ele for igual nas retas que eu estiver trabalhando lá, então ele vai ser paralelas e vão ser coincidentes, vai estar uma sobre a outra, né? Letra D, SR. Então tirei os coeficientes. Aqui eles são diferentes e não acontece a mesma coisa que acontece lá na letra B. Um não é o oposto do inverso do outro. Então aqui elas só são diferentes só. Então elas são concorrentes, elas vão se cruzar em algum lugar, certo? Então essa é a resposta da número 66 aí, da página 64.
Na questão 68, ele coloca essas duas retas aí, né, nesse gráfico. Então tem a reta R aqui de vermelho e a reta T aqui de azul. E aí ele pede para a gente escrever a equação dessas retas. Para escrever a equação dessas retas, eu preciso desses pontos que ela passou aqui. Então a reta R passou no ponto 0,25 e 80,65. E a reta T no ponto 0,35 e no ponto 80,55. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar esses pontos aí, né? Para eu saber esses pontos. A única coisa que eu preciso é desses pontos aí. E agora eu vou começar então a responder a minha questão. Então eu vou fazer aqui primeiro para a reta R, né? Como que eu calculo a equação da reta, né? Como que eu escrevo a equação da reta? Eu começo fazendo um determinante. Então eu coloco aqui x e y, nesse caso porque eu tenho dois pontos, né? E aí eu vou colocar os pontos que eu achei aqui da reta R. Então 0 e 25, 80 e 65 e repito aqui embaixo x e y. E aí, agora eu vou fazer meu determinante. Então vai ficar ó, x vezes 25, 25x, multiplicando, né? 0 vezes 65 é 0, porque todo mundo multiplicado por 0 é 0. 80 vezes y, 80y. Como deu positivo, eu mantenho o sinal. Então, mais 80y. Agora eu vou fazer voltando. Y vezes 0 é 0. 25 vezes 80 é 2000. E aí deu positivo, eu vou trocar o sinal, vou colocar aqui negativo. Um jeito bem fácil de fazer 80 vezes 25. Ó. 8 vezes 25 a gente sabe que é 200, né? Mais fácil de fazer. E 4 vezes 25 é 100, então 8 vezes 25 é 200. Então 200. E aí eu pego o 0 do 80 e coloco ali na frente. Então fica 2000. X vezes 65, 65x. Deu positivo. Como eu estou trocando o sinal, agora eu coloco ele negativo. Tudo isso aqui eu igualo sempre a zero. E aí agora eu vou organizar isso aqui. Então, 25x com menos 65x, conservo o sinal do maior e subtraio, menos 40x. Mais 80y, não tem mais ninguém para juntar com ele, menos 2000, que também não tem ninguém para juntar com ele, igualado a zero. Quando eu faço isso, eu encontro a minha equação geral da reta. Essa é a forma da equação geral da reta. Mas aqui eu vou ir além, porque eu preciso, na letra B, eu vou precisar dela na forma reduzida. Então, já vou deixar ela arrumada na forma reduzida, que a gente faz os dois jeitos e relembra. Então, como que eu vou fazer para colocar na forma reduzida? Eu vou isolar o y. Então, 80y vai ficar aqui, igual. Vou levar esse 40x para lá, ele é menos, fica mais 40x. O menos 2000 vai para lá também, fica mais 2000. Como eu quero isolar o y, vou passar dividindo aquele 80, né? Então vai ficar 40 por 80x mais 2000 por 80. E aí eu vou resolver o que der para resolver ali. 40 por 80, eu posso cortar um zero em cima e um zero embaixo. E dividir esses dois aqui, ó, por 4. Porque os dois dá para dividir por 4, então vai ficar 1 sobre 8x, né? Mais, posso cortar aqui também, e 200 por 8 é 25. Então essa é a resposta da equação da reta, aí da reta R da letra A. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para a letra B. Para a letra B não, para a reta T. Então lembre que são duas respostas. Reta R e reta T. Tudo ainda na letra A. Vamos fazer da mesma forma. Vou escrever aqui a matriz, x e y. E agora eu vou colocar os pontos, só que agora os pontos para a reta T, né? 0,35. 0,35 e 80,55. E vou repetir aqui x e y, fechar minha matriz e vou calcular agora a minha equação da reta. Fazendo então esse determinante, né? A gente vai chegar nessa equação geral e aí a equação na forma reduzida é essa aqui, tá? Como ele pediu aí só a equação da reta e não especificou, você poderia ter parado aqui na equação geral. Mas aí como eu preciso da equação reduzida lá na letra B, né, que a gente vai fazer agora, então eu já quis fazer ela, para já deixar ela prontinha. Então na letra B, ele quer saber qual que é o ponto de encontro. Para eu saber o ponto de encontro,
basta eu igualar as duas retas. Então eu vou pegar a equação da reta R, que foi a primeira que a gente fez aqui. Eu vou escrever ela aqui embaixo. 1/8 de x mais 25 igual 1/4 de x. Vou igualar agora com a outra, né? 1/4 de x mais 35. Porque o ponto de encontro é onde elas têm o mesmo valor de x. E aí, por isso eu faço... Elas têm o mesmo valor de x e o mesmo valor em y. Então, por isso que eu posso igualar os y, né? Igualar as duas equações. E aí, agora eu vou resolver isso aqui. Isso aqui virou uma equação de primeiro grau. E aí, letra para um lado, número para o outro, né? 1/8 de x. O 1/4 vem para cá, menos 1/4 de x. Igual a 35. O 25 vai para lá, fica menos 25. Resolvendo isso aqui, eu vou tirar o mínimo aqui entre 8 e 4. Como o 8 é múltiplo do 4, eu sei que o maior vai ser o maior, né? O mínimo vai ser o maior. Então, vai ficar 8. Na primeira fração, aqui embaixo não mudou, então em cima também não muda. Então, 1/8 de x permanece. Na segunda fração, era 4, virou 8, né? Para esse 4 virar 8, eu tenho que multiplicar ele por 2. Então, eu vou lá em cima e multiplico por 2 também. E aí, eu tenho 2 aqui. E aí eu tenho que igual a 35 menos 25 é 10, né? Eu vou voltar aqui para consertar uma coisa aqui. Aqui eu simplifiquei por 4, mas aqui vai ficar 2, ó. 8 por 4 é 2, eu deixei 8 aqui. E aí vai mudar aqui, que é 2. Aqui também que é 2. E vai mudar... Eu vou apagar isso aqui e fazer de novo. Então vai ficar entre 2 e 4. E o mínimo entre 2 e 4 é 4. Então vai ficar... Aqui era 2, virou 4, vamos multiplicar por 2. Então em cima vai ficar 2. 2/4 de x menos 1/4. Aqui vai permanecer porque não mudou. E aqui igual a 10. Agora vai dar certo. Tá igual, vou resolver em cima, né? 2x menos 1x é 1x. E embaixo vou permanecer o 4. Então o 4 embaixo mantém. Tudo isso aqui igual a 10. Tá dividindo, passa multiplicando. Vai ficar x igual a 40. Ou seja, o x vale 40. Só que ele quer saber as coordenadas do ponto. Então, eu preciso saber o y agora. Então, eu vou em qualquer uma dessas equações que eu achei aqui e troco o x por 40. Vou pegar essa de baixo aqui. Y igual 1 sobre 4 vezes o valor de x, que é 40, mais 35. E aí, ó, 1 vezes 40 é 40. 40 por 4 é 10. Então, eu vou ter que o y é 10 mais 35. E 10 mais 35 é 45. Ou seja, o ponto que ele quer ir é 40 para x e 45 para y. Se a gente for olhar esse ponto lá no gráfico, okay? Vamos pegar aqui o 40 para x. O 40 para x vai estar bem no meio aqui, né? Porque é de 0, tá marcado de 0 a 80. Então, 40 para x vai estar no meiozinho aqui. Ó, percebe que se eu tracejar no rumo do 40 ali, vai dar no centro, bem onde ela se cruza aqui, ó. E aí, o valor de y que a gente achou é 45, né? Então, tá um pouquinho aqui, vai estar entre de 35 a 55, vai estar na metade aqui também, ó. Então, se eu tracejar aqui, vai dar bem próximo aí do ponto que ela se encontra. Então, seria uma forma da gente visualizar aí que o nosso ponto tá correto também, tá? Então essa foi a correção dos exercícios, né? Essa semana vai ter mais alguns exercícios aí para vocês fazerem. E aí, na próxima semana a gente faz mais correções. Pessoal, boa semana para vocês, bons estudos, né? Só reforçando o que as coordenadoras estão pedindo aí. Vamos manter as atividades em dias para não estar deixando atrasar, porque senão fica muita coisa depois para arrumar em pouco tempo.
As coordenadoras também estão olhando os cadernos de vocês, né? Então, não vamos deixar acumular muita tarefa, até porque com os grupos agora, tá? Os professores tá entrando, colocando dica das atividades do dia. E aí, se tiver as atividades atrasadas, vocês perdem essas dicas. Depois as mensagens apaga as conversas, as mensagens somem e vocês ficam prejudicados aí, tá? Então, a melhor maneira de não se prejudicar, né? Mais, né? Porque eu sei que já tá sendo prejudicado por causa da falta das aulas presenciais. Mas uma maneira de não se prejudicar mais ainda é tentar manter as atividades em dias. Eu sei que tem muita gente que trabalha, né? Do noturno, vocês do noturno. Então a maioria trabalha, tem seus compromissos, tem família, tem casa. Mas vamos nos esforçar para não ter problema lá no final depois, certo? O que precisar de mim pode contar comigo, tá? Pode estar me procurando no WhatsApp aqui, tá? Então, bons estudos para vocês aí e até mais. Um abraço.